Olá pessoal, estamos começando mais um Na Resenha com Mendanha. Hoje com um convidado super especial, meu amigo Dr. Pedro Chiozawa, ele que é psiquiatra e doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Tudo bem, Pedrão? Bem, Marcos, você? Joia, prazer receber você. Prazer é todo meu. E a gente vai falar de um assunto que mesmo no meio dos profissionais que fazem saúde e segurança do trabalho tem sido muito discutido. Aproveitando a presença do Dr. Pedro, que é psiquiatra, nós vamos começar falando da depressão, que é a doença que encabeça as estatísticas previdenciárias quando se fala de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Dr. Pedro, a depressão está aumentando no mundo ou não? Essa pergunta é interessante, né? Eu acho que tem dois fatores principais. Primeiro, tem havido um incremento aí no número de diagnósticos de depressão. Isso aí reflete tanto uma maior capacitação dos profissionais, quanto uma maior atenção que tem se dado para a questão. Mas alguns grandes grupos epidemiológicos, grupos muito sérios, têm também chamado a atenção para um aumento da incidência da doença mesmo, por questões e mecanismos genéticos ainda que estão sendo elucidados. Então, acho que a gente está mais atento para a doença, mas realmente tem havido, por alguns mecanismos ainda não muito compreendidos, um aumento da incidência. Da prevalência mesmo? Exatamente. Ok. O mundo moderno pode estar relacionado com esse aumento também, né? Eu acho que com certeza. Hoje a gente sabe que todos os transtornos psiquiátricos eles são resultado da interação de uma vulnerabilidade de cada um, e por vulnerabilidade eu quero dizer algo de base genética. A interação dessa vulnerabilidade com os estressores do meio. E aí entra, por exemplo, o trabalho, as dificuldades dinâmicas e uma série de outros fatores. Certo. Temos visto, e algumas vezes relacionados à depressão, outras não, cada vez mais frequente no noticiário, especialmente nos últimos tempos, a questão do suicídio, né? Inclusive, as próprias associações médicas estão fazendo aí o Setembro Amarelo como forma de trazer essa pauta para a sociedade, para a gente colocar isso em discussão de uma forma mais frequente. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a depressão. Ao longo da história, o suicídio tem aumentado, tem diminuído, ele se mantém constante, ele tem épocas de pico? Como é que é isso? Marcos, essa questão do suicídio é fundamental, né? O suicídio é um tabu, não se fala muito sobre isso, mas os últimos estudos aí mostraram para a gente que nos últimos 20, 25 anos, a incidência de suicídio, o número de mortes por suicídio, por exemplo, no Brasil, aumentou em 60%. 60%. Né? E da mesma maneira como a depressão, claro que se está muito mais atento para alguém que comete suicídio, colocar aquela causa como causa, né, relacionada ao óbito mesmo, mas com certeza uma série de eventos estressores e questões dinâmicas está contribuindo com o aumento, né, da pessoa cursar com essa medida aí mais desesperada, com certeza. Você tem uma grande experiência com emergências psiquiátricas ali trabalhando no pronto-socorro. É possível diagnosticar ou até mesmo pontuar qual é o paciente que chega ali com maior probabilidade de suicídio? Marcos, essa é a questão fundamental no pronto-socorro, né? Quer dizer, o paciente chega, tem pensamentos de morte, está num cenário mais desesperançoso, tem um transtorno depressivo ou não associado. Qual é o risco daquele paciente realmente efetivar o suicídio? Qual é a necessidade de observação psiquiátrica, que nunca é fácil, né, internar um paciente? Isso se discute no cenário dos fatores preditores de suicídio. Hoje são bem claros quais são esses fatores. A gente até lança a mão de algumas escalas clínicas para mensurar qual é o risco de suicídio, né? Conseguindo fazer essa avaliação criteriosa com fatores, por exemplo, como se o paciente também tem depressão, se o paciente faz uso nocivo de álcool ou não, se o paciente tem um planejamento bem estruturado, se ele tem suporte familiar, que é o grande diferencial, são questões aí que a gente vai julgar para conseguir manejar melhor o caso, mas a gente já sabe, ou pelo menos consegue passar uma régua geral em alguns fatores de risco para tentar minimizar o impacto desse comportamento. Nós temos então notícias preocupantes, né? Alguns grupos
sugerem o aumento da prevalência da depressão por si só, né? E o número de suicídio, em tese, aumentando muito também. A pergunta que se faz, então, até como provocação, nos próximos anos, há algum motivo para ser otimista? Eu acho que sim. Porque se por um lado tem havido aí um aumento do comportamento suicida, da depressão, também tem havido um aumento de tentativas de controle ou melhor formação do profissional. Então, cada vez mais os profissionais estão ficando atentos às comorbidades, à depressão, a enxergar os fatores de risco, e isso talvez vai repercutir numa menor incidência, uma menor morbimortalidade dessas questões todas que a gente está conversando. Tomara, né? Tomara. Esse é o Dr. Pedro Chiosawa, psiquiatra, doutor em psiquiatria. E agora no final a gente passa para um momento um pouco mais ameno, onde a gente quer conhecer um pouco mais do profissional que está além desse grande currículo que você tem. Eu vou fazer algumas provocações com uma palavra ou com uma frase, e você me devolve também com uma palavra ou com uma frase. Tudo bem? Tudo bem. Tá pronto? Vamos embora. Vamos embora. Dr. Pedro Chiosawa, vamos lá. Psiquiatria. Humano. Trabalho. Descanso. Puxa vida, isso gosta do que faz mesmo, hein? Pacientes psiquiátricos. Pacientes psiquiátricos. Eu acho que pacientes psiquiátricos. O desafio. É um desafio. E aí eu penso, é um desafio e um incentivo. Né? Um incentivo. Porque ao mesmo tempo que tem um desafio, a gente motiva a gente a estudar e saber cada vez mais. E aí isso me traz uma palavra na cabeça, que é quanto mais a gente estuda e mais vê os pacientes, a gente menos sabe do que está fazendo, né? Tem mais coisa para entender ou para elucidar. Cada caso, todos têm os mesmos critérios, mas uma depressão é completamente diferente da outra. Então eu acho que é um desafio, assim, o paciente psiquiátrico é um desafio pessoal. Assim. Morte. O que me vem na cabeça, assim, uma associação de morte, você falou, me veio prevenção. Vida. Qualidade. Que bacana. Um dia para não se esquecer. Um dia para não se esquecer, eu acho que um dia para não... A gente que é médico é meio complicado, a gente sempre fala da medicina, mas um dia para não se esquecer, eu acho que foi o primeiro paciente que morreu. Estava no internato. Na psiquiatria não são muitos pacientes nossos que a gente perde efetivamente, mas o primeiro paciente que morreu, eu cheguei muito cedo, porque eu sou um pouco ansioso na enfermaria, né? E aí eu tive que dar notícia para a família da morte. E ali toda a técnica, tudo que você aprende, anatomia, não tem valor nenhum. Fica para trás. E aí eu sempre lembro disso, né? Desse dia, porque o que a gente carrega da nossa formação pessoal, familiar, eu acho que acaba tendo muito mais peso do que, em alguns momentos, do que a questão técnica. Né? Penúltimo. Um dia para se esquecer. Um dia para me esquecer? Eu acho que quando eu me inscrevi para fazer outra especialidade que não psiquiatria. E me deu uma dor de cabeça para eu poder correr atrás e mudar. Um dia para se esquecer. Dr. Pedro por Dr. Pedro. Eu acho que eu sou, na melhor acepção da palavra, um nerd convicto. Eu gosto de estudar, eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu espaço, eu gosto de ter os meus amigos próximos ali, que são poucos, mas são queridos. Coisa boa. Esse é o Dr. Pedro Chiosawa, grande figura, grande amigo. A gente tem convivido e trabalhado aí com alguns projetos. Tenho um grande prazer de trabalhar com ele. Gente fina, um ser humano do bem, da mais alta qualidade. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, prazer é meu, Marcos. Valeu demais. Valeu. Obrigado a você que acompanhou mais esse Na Resenha com Mendanha. Até a próxima. Tchau, tchau.